Olá, IPCA! Hoje é sábado, 26 de maio de 2012. Estamos juntos há 104 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o 6º capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como já estamos dizendo a você nos vídeos anteriores, Paulo começou a explicar por que mudou os planos de viagem a Corinto, começou a explicar as dificuldades do seu ministério e começou a se justificar diante de uma igreja onde algumas pessoas estavam atacando a sua autoridade. E começou a falar que era com tristeza que ele havia repreendido aqueles irmãos e que ele muito se preocupava com eles. No meio dessa discussão inicial na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo percebe que a descrição do seu ministério poderia estar soando negativa. Então, ele abre um grande parênteses, aquilo que nós chamamos de digressão, para falar das glórias do ministério, que apesar de ter as suas lutas, apesar de ter dificuldades, como as perseguições que ele havia sofrido em Éfeso, que estão narradas lá no livro de Atos, no capítulo 19, ou as perseguições anteriores que ele havia sofrido ao longo das 2 primeiras viagens missionárias, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso. Nada disso deveria ser tomado como a única face do ministério. Mas embora houvesse lutas, a tarefa de pregar a palavra de Deus era uma tarefa gloriosa e Paulo queria que os coríntios estivessem muito assegurados dessa verdade. Então Paulo diz a ele que Cristo os conduz em triunfo, que eles são a carta de recomendação de Paulo. Você vai acabar decorando isso de tanto eu repetir, pode ter certeza que isso vai cair na gincana do dia 16 de setembro. Que eles têm um ministério maravilhoso de pregar uma mensagem que é superior à mensagem que Deus comunicou através de Moisés, mas que esse privilégio é dado a seres humanos frágeis, a vasos de barro, que vão enfrentar sim tribulações, vão enfrentar lutas, mas vão continuar, vão prosseguir nessa carreira, porque sabem que um dia vão comparecer diante de Deus para prestar conta da sua vida. Então Paulo zela pela verdade, ele zela para comunicar essa mensagem com todo o seu coração e com toda a sua dedicação. Ele considera que como Cristo morreu por ele, como Cristo morreu por Paulo, Paulo agora deveria morrer para si mesmo e viver para Cristo. Ele era uma nova criatura no Senhor Jesus e tinha esse importante ministério de anunciar que Deus estava reconciliando os pecadores consigo mesmo quando mandou Cristo para morrer em favor deles. E Paulo então no capítulo 6 exorta aqueles irmãos em Corinto para que não jogassem tudo isso fora. Rejeitando Paulo, rejeitando a exortação que Paulo mandou pela carta severa que foi enviada a Corinto por Tito, Paulo conclama aqueles irmãos: acatem a minha palavra, acatem a minha exortação, porque eu sou esse embaixador, eu prego essa palavra de reconciliação, eu tenho esse ministério apostólico de glória e vocês precisam me acatar. Se vocês não fizerem assim, tudo o que aconteceu com vocês terá sido em vão. E foi nesse ponto que nós paramos ontem, nos versos iniciais do capítulo 6. Hoje, a partir do verso 4 do capítulo 6, nós vamos ver que Paulo, como é muito característico dele, pega um trechinho final do seu último argumento e abre dali uma janela e fala sobre outra coisa. No verso 3 do capítulo 6, depois de ter exortado aqueles irmãos a não terem recebido a graça de Deus em vão, ele diz que não era para ninguém dar qualquer motivo de escândalo para que o ministério não fosse censurado. Ou seja, se depois de toda aquela pregação de Paulo, se depois de todo o esforço de Paulo, se depois de reconhecido esse tremendo privilégio, essa gloriosa mensagem, os coríntios ignorassem Paulo e recusassem a sua exortação, tudo aquilo teria sido considerado inútil. Alguém olhando para a causa do evangelho em Corinto poderia se escandalizar e censurar o ministério de Paulo. Ou mesmo o ministério do evangelho, o ministério da nova aliança. Então, Paulo diz assim: não façam assim. E a partir do verso 4 do capítulo 6 ele diz: pelo contrário, vamos recomendar a nós mesmos como ministros de Deus. Vamos ter paciência, vamos suportar as aflições, vamos suportar privações, angústias, açoites, prisões. E Paulo aqui começa a descrever, a citar aqui uma lista das coisas até que já lhe haviam acontecido, dizendo: quando eu sou preso, açoitado, quando eu faço jejuns, quando eu
tenho que exercer a minha paciência, a minha bondade, um amor não fingido. Em tudo isso, eu estou recomendando o Evangelho de Jesus, que é exatamente o que eu quero que os coríntios façam, e não o fazendo o contrário, que eles poderiam fazer se rejeitassem a exortação de Paulo. Então Paulo vai dar aqui a lista de muitas coisas que ele já havia sofrido. Não é a lista definitiva, não é a lista final. Mais à frente na carta ele ainda vai falar com mais detalhes acerca do seu sofrimento. Mas aqui ele vai dizer sobre muitas coisas que já havia enfrentado. E vai dizer que ele já chegou a ficar entristecido, embora estivesse sempre alegre. Era pobre, mas enriquecia a muitos com a mensagem do Evangelho. Não tinha nada de seu, mas possuía um grande tesouro. Então ele fala, irmãos, sabe por que eu suportei tudo isso? E ele vai dizer assim, olha, é por amor. É por amor a vocês, coríntios, meus irmãos na fé, minhas ovelhas. E no verso 11, no verso 12 e 13 deste capítulo 6, Paulo rasga o peito para aqueles irmãos que o afrontavam, irmãos que desafiavam sua autoridade, irmãos que o desobedeciam muitas vezes. Mas ele diz assim, para vocês, coríntios, é para vocês que a minha boca está se abrindo, que eu estou alargando o meu coração. Vocês não têm limites no amor que eu dedico a vocês, eu não tenho reserva. Mas vocês estão limitados nos seus afetos por mim. Mas vocês estão segurando esse amor que tem por mim e estão meio receosos em acatar as minhas exortações. Então Paulo diz assim no verso 13, como justa retribuição, eu estou falando a vocês como filhos, diz Paulo, dilatem o coração de vocês para mim também. Devolvam a mim o amor que eu estou dedicando a vocês. Veja como Paulo aqui é intenso, é passional, ele fala ao coração daqueles irmãos. E como pode muito bem estar em perspectiva aqui, as pessoas que estavam no partido do contra lá em Corinto, aqueles que questionavam mais diretamente a autoridade de Paulo, o dom apostólico de Paulo, seriam aqueles que estariam dizendo assim, não vamos dar bola para esse cara não, vamos rejeitar esse cara. E Paulo já havia falado no começo do capítulo 6, que se alguém rejeitasse a sua autoridade, o seu conselho, teria recebido a graça de Deus em vão. É como se fosse um incrédulo. Então Paulo começa a dizer, no capítulo 6, verso 11, não se coloque em julgo desigual com o incrédulo. Eu não sei se você conhece o que é um jugo. Jugo é aquele pauzinho que você coloca no pescoço do cavalo, no pescoço do burro, para que dois animais colocados lado a lado puxem uma carroça. Mas o que você acha que acontece se você colocar um boi e um cachorro para puxar a carroça? Quem é que vai trabalhar mais? Obviamente o boi, porque aquele pau que vai passar no pescoço do boi mal vai conseguir alcançar o cachorro, o boi vai acabar puxando a carroça sozinho. E é isso que acontece quando um cristão que serve a Cristo, tem o jugo de Cristo sobre si, está caminhando lado a lado tentando fazer alguma coisa com um incrédulo. O jugo é desigual. E Paulo está dizendo assim, não se associe com esses tais aí que ficam questionando a minha autoridade, com esses falsos apóstolos, essa turma que trouxe carta de recomendação falsa de algum lugar aí. Eu não preciso de carta de recomendação nenhuma, minha carta é vocês. Então Paulo está dizendo assim, não se coloquem em julgo, não tomem o partido desse pessoal. Essa é a aplicação mais imediata desta passagem. E então ele vai dizer, não tem harmonia de Cristo com o maligno, não dá. Não é? Então ele vai terminar esse argumento no capítulo 7, verso 1. Tendo essas promessas, vamos nos purificar de toda impureza. Deus vai andar no meio do seu povo, Deus vai ser o nosso Deus, e é para o nosso povo, é para o povo de Deus se separar das coisas impuras, se separar daqueles que não são o povo de Deus, não se metendo num mesmo jugo com eles. E Paulo então vai dizer assim, tendo tais promessas, vamos nos purificar de toda impureza. Vamos nos aperfeiçoar na santidade. E então ele termina, é aqui que pararemos hoje, capítulo 7, versos 2 a 4. Então acolham-me em seu coração. Não se coloquem ao lado daqueles que estão me rejeitando, que são, na verdade, incrédulos, porque quem rejeita a mensagem, rejeita o mensageiro, está rejeitando o ministério da reconciliação, está rejeitando aquele que foi comissionado como embaixador do reino dos céus. Então Paulo diz assim, acolham-me em seu coração, não se associem com aqueles que estão me rejeitando. E ele diz no verso 3,
Não falo para vos condenar. Eu já tenho dito a vocês que vocês estão no nosso coração para juntos nós vivermos e morrermos. Que coisa linda, que amor lindo Paulo tem por aqueles irmãos. Verso 4 do capítulo 7. Muito grande é a minha franqueza para vocês, e eu muito me glorio por vossa causa. Eu sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ou seja, ele sabe, porque Tito já trouxe essas notícias, que há um povo lá que vai acatá-lo, que vai recebê-lo, que vai de fato entender a sua exortação para não se associar com os opositores de Paulo, que na verdade nada mais são do que incrédulos. E Paulo então vai dizer: acolham-me. Não tem reserva o meu amor por vocês. Não tem limite o meu amor por vocês. Acolham-me. Não deem chance colocando-se em julgo desigual com os incrédulos, porque não há comunhão das trevas com a luz. É claro que esse princípio de não colocar-se em julgo desigual com os incrédulos é muito amplo em sua aplicação. Esse é um dos textos básicos para nós entendermos de que um cristão não deve se colocar em união conjugal com um não cristão, porque esse problema do julgo desigual permanecerá. É possível que também uma boa aplicação disso seja os irmãos da igreja de Corinto não se associarem até mesmo comercialmente com pessoas da cidade que eram pagãos e que tinham o costume, por exemplo, de ir comer carne com regularidade nos templos pagãos, ainda que durante os seus festivais religiosos. No entanto, por conta do contexto, a aplicação, a interpretação mais direta desse texto, aquela que nos parece mais plausível, é de que os incrédulos em perspectiva aqui, em primeiro lugar, sejam os opositores de Paulo. Eu creio que com isso você já deve ter percebido. Nós chegamos agora, depois de Paulo abrir o coração, de falar tanto do seu amor por aquela igreja, ele vai agora finalmente retornar à discussão. Ele estava inquieto em Troade esperando Tito. E ele estava falando disso lá no capítulo 2. E agora, depois que ele fala da glória do ministério, fala de tudo para os irmãos não rejeitarem Paulo, mas que Paulo se entregava a eles, então Paulo pede para que eles abram o coração, recebam Paulo. Agora chega a hora de dizer assim: acolham-me, porque olha, eu não tive paz enquanto Tito não chegou na Macedônia e não me disse que vocês estavam bem. Vejam como eu amo vocês. E agora é a hora em que Paulo termina de contar a história que ele tinha começado a contar lá no capítulo 2. Encerra-se, portanto, no capítulo 7, verso 4, a grande digressão de Paulo, onde ele fala sobre a glória do ministério. Creio que é bastante razoável imaginar que nós tenhamos condições de assimilar o conteúdo básico desses capítulos em vista dessas explicações que estamos gravando em vídeo. Continuamos à sua disposição e rogamos a Deus que abençoe a sua caminhada. Amanhã nos encontraremos na igreja e na segunda-feira, se Deus quiser, retomaremos a leitura desta carta a partir do capítulo 7. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver esse testemunho bonito que Paulo viveu, mesmo no meio de tribulações, para que dessa forma estejamos autorizando, estejamos dando bom testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo perante os incrédulos. Ajuda-nos principalmente a amar uns aos outros e a dedicar aos nossos irmãos esse amor tão bonito que Paulo dedicou à igreja de Corinto. Ajuda-nos a não vivermos em julgo desigual com os incrédulos. Ensina-nos essa importante verdade e socorre, ó Deus, em especial a nossa igreja, os nossos irmãos que estejam sendo tentados a se colocar em qualquer tipo de sociedade assim. Nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.